Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a essa videoaula. Eu sou o professor Rafael Figueiredo e hoje vamos dar início ao tópico de interpolação polinomial. A interpolação polinomial nada mais é do que uma técnica de aproximação de funções, que tem por base aproximar uma função f de x, o intervalo fechado AB, por um polinômio de grau no máximo n, Pn de x. A forma geral desse polinômio interpolador é dado como combinação linear de funções de base, que devem ser essas funções linearmente independentes, são funções conhecidas já pré-estabelecidas e todas elas são polinômios de grau no máximo n. Nesse caso, os CJs, como os FJs são conhecidos, são os coeficientes que devem ser determinados para essa interpolação. A aproximação de funções por polinômios é uma das ideias mais antigas da análise numérica e ainda uma das mais usadas. Ela é aplicada principalmente nas seguintes situações. A primeira delas é a aproximação de dados discretos, quando não conhecemos a expressão analítica de f de x, mas temos conhecimento de um conjunto de dados tabelados x e yi e desejamos encontrar uma função p de x que ajusta esses dados satisfazendo a seguinte relação, que p de xi seja igual a yi para qualquer i de 0 até n. Em outras palavras, isso pode ser visto como o erro, que seria o ajuste, o erro nos nós de interpolação, que seria os pontos xi, é igual a zero. Bem, essa é uma situação que ocorre muito na prática, quando se trabalha com dados experimentais, e necessitamos manipular a função f, como, por exemplo, calcular o seu valor num ponto ou até mesmo a integral num determinado intervalo. A outra situação onde essa técnica é muito aplicada é na aproximação de funções. Quando precisamos lidar com uma função complexa, quando desejamos calcular uma integral ou até mesmo uma derivada, em geral, podemos determinar uma aproximação dessa função por um polinômio que também satisfaça a seguinte relação, que p de xi seja igual a f de xi para qualquer i. Nesse caso, da mesma forma que na aproximação de dados discretos, essa relação nos diz que queremos que o erro nos nós de interpolação seja zero. Bem, então, se f é extremamente complicado e de difícil manejo, às vezes é interessante sacrificar a precisão em benefício da simplificação dos cálculos. Vejamos um exemplo da aproximação de dados discretos. Um censo da população norte-americana é realizado a cada 10 anos. A tabela a seguir fornece a população em milhares de pessoas no intervalo de 1960 a 2010. E os dados também são representados nessa figura que vocês podem ver aí à direita. Analisando esses dados, será que eles podem ser utilizados para fornecer uma estimativa para a população no ano de 1975? Vejamos esse outro exemplo agora para ilustrar a situação da interpolação polinomial para aproximação de funções. Uma chapa para telhado ondulado é construída pressionando-se uma chapa plana de alumínio e um molde cuja seção transversal possui forma de onda senoidal. É necessária uma chapa ondulada de 4 pés de comprimento. A altura de cada onda é de 1 polegada a partir da reta central, e cada onda tem um período de aproximadamente 2 pi-polegadas. O problema de encontrar o comprimento da chapa plana inicial é o mesmo que determinar o comprimento da curva dada por f de x igual a seno x,
de x igual a 0 polegadas até x igual a 48 polegadas. A partir do cálculo diferencial integral que vocês já estudaram, sabemos que o comprimento L pode ser dado como a integral de 0 a 48 de raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado dx. Nesse caso, temos que esse comprimento é igual à integral de 0 a 48 de raiz quadrada de 1 mais cosseno de x quadrado dx, já que f é igual a seno x. Embora a função seno seja uma das funções matemáticas mais comuns, o cálculo de seu comprimento envolve uma integral elíptica de segundo tipo, que não pode ser calculada explicitamente. Então, como contornar esse problema? Como mencionado anteriormente, a aproximação de funções por polinômios, você pode aproximar a função do integrando por um polinômio em que é fácil de integrar esse polinômio. Nesse caso, vocês vão obter uma aproximação para esse comprimento. O problema geral da interpolação por meio de polinômios consiste em dados n mais 1 pares ordenados, com todos os x's distintos, e onde os y's em geral são n mais 1 valores da função y igual a f de x, determinar um polinômio interpolador de grau no máximo n que satisfaça essa seguinte relação, que Pn de xi seja igual a yi. Vamos recordar a forma geral desse polinômio interpolador. Ele é escrito como combinação linear de funções de base, φj, que são linearmente independentes e são polinômios de grau no máximo n. São funções conhecidas e precisamos determinar os coeficientes cj. Impondo essa condição de que Pn de xi é igual a yi, ou seja, de que o erro em cada nó de interpolação seja zero, substituindo nessa forma geral do polinômio interpolador, vamos ter que Pn de x0 é igual a y0, Pn de x1 é igual a y1, assim por diante até Pn de xn igual a yn. Expandindo o polinômio, vamos obter um sistema linear com n mais uma equações e n mais uma incógnitas, que nossas incógnitas nesse caso são os cj's, que vai de C0, C1 até Cn. Reescrevendo essas equações em forma matricial, obtemos então o seguinte sistema. Podemos chamar essa matriz dos coeficientes da matriz A. Esse vetor podemos denotar que é o vetor das variáveis por C. E esse vetor do lado direito, que são os termos independentes, por B. Então, a resolução desse sistema linear AC igual a B irá nos fornecer os coeficientes do polinômio interpolador que satisfaça a relação de Pn de xi é igual a yi. Observando esse vetor do lado direito, esse vetor B, conhecemos qual que é o valor dele, porque cada posição BI é igual a YI. E nesse caso conhecemos todos os pares ordenados, os n mais 1 pares ordenados xi, yi. Já a matriz A, a gente não tem o valor dela, mas é possível calcular sem grandes dificuldades. Da forma geral do polinômio interpolador, conhecemos quem são as funções de base φj.
Nesse caso, cada componente, cada entrada da matriz dos coeficientes, a posição A e J, vai ser igual a φj de xi. Então, essa matriz dos coeficientes também é facilmente calculada. Então, basta resolver esse sistema linear para obter os coeficientes do polinômio interpolador que ajusta aquele conjunto de n mais 1 pares ordenados. De acordo com a escolha das bases φj de x, temos um tipo de sistema linear a ser resolvido. Na ementa dessa disciplina, vamos estudar 3 métodos, que é o polinômio nominal, o polinômio de Lagrange e o polinômio interpolador de Newton. No polinômio nominal, as funções de base são definidas como sendo φj de x igual a x elevado a j. Nesse caso, a matriz dos coeficientes do sistema linear, a matriz A, vai ser uma matriz cheia. Isso quer dizer que a maior parte das entradas dessa matriz vai ser posições diferentes de zero. Já a interpolação de Lagrange, pelo polinômio interpolador de Lagrange, as funções de base são definidas como os polinômios de Lagrange. φj de x é igual ao polinômio Lj de x de Lagrange, que ele é definido como sendo o produtório de igual a zero com i diferente de x até n, de x menos xi dividido por xj menos xi. Nesse caso, a matriz dos coeficientes, a matriz A, será a matriz identidade. Logo, os coeficientes, se esse que queremos determinar, vai ser igual ao vetor dos termos independentes B. A solução desse sistema já é imediata. Logo, o polinômio interpolador de Lagrange, vocês não precisam resolver sistema linear nenhum. E já o polinômio interpolador de Newton, as funções de base são definidas da seguinte forma: φ0 de x é igual a 1, e os outros φj, com j de 1 até n, é igual ao produtório de i igual a 0 até j menos 1, de x menos xi. A matriz dos coeficientes do sistema linear resultante vai ser uma matriz triangular superior. E para resolver esse sistema linear, não tem grandes dificuldades, podemos aplicar apenas o processo chamado de substituição regressiva para determinar cada um dos coeficientes CJs. Visto todo esse processo da construção do polinômio interpolador, pode surgir a seguinte pergunta: como garantir a existência e a unicidade do polinômio interpolador Pn de x, que respeita a condição de que nos nós de interpolação o erro seja zero? Essa pergunta é equivalente à seguinte pergunta: o sistema linear 1, que é aquele sistema AC igual a B, ele tem solução única? A unicidade da solução desse sistema depende da escolha das bases φj de x? Para responder essa questão, vamos apresentar então uma análise apresentando formas polinomiais para as funções de base φj de x com alguns métodos clássicos. De forma geral, temos as seguintes hipóteses para a construção do polinômio interpolador. Seja Pn o espaço vetorial dos polinômios de grau no máximo n, definidos em R, e n mais 1 pontos reais xi distintos. Considere também conhecidos n mais 1 valores yi igual a f de xi, também reais. Então, desejamos encontrar um polinômio Pn pertencente a esse espaço vetorial dos polinômios de grau no máximo n, condicionados à seguinte restrição: de que Pn de xi seja igual a f de xi ou yi, para qualquer nó de interpolação. Em outras palavras, desejamos encontrar um polinômio interpolador
de tal forma que o erro nos nós de interpolação seja zero. Considerando as hipóteses anteriores e todo o processo para o cálculo dos coeficientes do polinômio interpolador, se tivermos n mais 1 pares ordenados com cada xi distinto e desejarmos calcular um polinômio interpolador pertencente ao espaço dos polinômios de grau no máximo k, quantos polinômios interpolam esses dados? Se tivermos k maior que n, teremos infinitos polinômios interpoladores. Se k for igual a n, um único polinômio interpolador. E se k menor que n, nenhum polinômio. Assim, para termos unicidade no cálculo do polinômio interpolador sobre n mais 1 pares ordenados, esse polinômio deve pertencer ao espaço vetorial dos polinômios de grau no máximo n. Vejamos a definição do polinômio interpolador nominal. Seja f de x uma função com lei de formação conhecida ou não, com valores conhecidos em n mais 1 pontos distintos xi, todos eles ordenados. O polinômio que interpola a função f nesses n mais 1 pontos distintos é um polinômio de grau no máximo n, dado por essa forma aqui. Pn de x igual a 0 mais a1 vezes x mais a2 vezes x quadrado até a n vezes x elevado a n. Impondo essa condição, essa restrição de que Pn de xi igual a f de xi, conseguimos então construir o sistema linear em que a solução dele irá nos fornecer cada um desses coeficientes a0, a1 até a n. Comparando esse polinômio nominal com a forma geral do polinômio interpolador, temos que as funções de base φj de x é igual a x elevado a j e que os coeficientes cj é igual a j. E uma observação importante: independente da técnica de interpolação utilizada para interpolar uma função f de x sobre n mais 1 pontos distintos, o polinômio interpolador no final é sempre o mesmo. O polinômio interpolador nominal, que tem essa forma, também é conhecido como forma geral de um polinômio. E o que define esses polinômios são seus coeficientes AIs. Então, para obter um ajuste de um polinômio interpolador de grau no máximo n, que interpola uma dada função f de x com lei de formação conhecida ou não, precisamos ter conhecimento de n mais 1 pares ordenados, xi f de xi, com todos os xis ordenados, ou seja, xi é menor que xi mais 1, e impor a condição de que o erro nos nós de interpolação seja zero. Com isso, vamos obter um sistema linear com n mais uma equações e n mais uma incógnitas, em que as incógnitas desse sistema linear são os próprios coeficientes AIs do polinômio interpolador. Reescrevendo esse sistema na forma matricial, vamos ter que essa é a nossa matriz A, que seria a matriz dos coeficientes. Esse é o vetor das nossas variáveis, podemos nesse caso aqui chamar por x, e esse outro vetor é o vetor dos termos independentes, que é o vetor B. Então a resolução
desse sistema linear irá fornecer os coeficientes do polinômio interpolador da forma geral. Esse conjunto de equações pode ser reescrito na forma matricial, obtendo assim as seguintes matrizes. Essa é a matriz dos coeficientes do sistema linear A. Esse é o vetor das variáveis que queremos determinar, vamos denotar aqui por C. E esse último vetor é o vetor dos termos independentes B. Cada componente desse vetor, para essa técnica de interpolação polinomial conhecida como interpolação nominal, BI é igual a F de XI. E cada entrada na matriz dos coeficientes, cada componente dela, I e J, é igual a XI elevado a J, uma vez que as funções de base desse polinômio interpolador, φj é igual a x elevado a j. Então, a resolução desse sistema linear irá fornecer os coeficientes do nosso polinômio interpolador nominal, Pn de x, que é igual a 0 mais a1 vezes x mais a2 vezes x quadrado até a n vezes x elevado a n, de tal forma que o erro nos nós de interpolação será igual a zero. Antes de visualizar um exemplo da aplicação dessa técnica de interpolação polinomial, vejamos o seguinte teorema, relacionado à existência e unicidade do polinômio interpolador. Dados n mais 1 pontos distintos xi e n mais 1 valores reais yi, com i de 0 até n, todos eles arbitrários de uma função y igual a f de x, existe então um único polinômio Pn de x pertencente ao espaço vetorial dos polinômios de grau no máximo n, tal que satisfaz essa relação, que Pn de xi é igual a yi para qualquer que seja i de 0 até n. Como demonstrar os resultados desse teorema? Temos que, no cálculo dos coeficientes desse polinômio interpolador, precisamos resolver um sistema linear com n mais 1 equações e n mais 1 incógnitas. Bem, se provarmos que esse sistema linear associado a esse problema possui uma única solução, consequentemente, provamos que esse polinômio interpolador é único sobre esses n mais 1 pontos distintos. Vamos demonstrar esse teorema considerando a técnica da interpolação nominal. A matriz dos coeficientes do sistema linear resultante dessa técnica de interpolação é dada por esses valores, em que cada entrada dessa matriz, a ij é igual a xi elevado a j, como acabamos de ver. Bem, para esse sistema linear possuir única solução, essa matriz dos coeficientes deve ter determinante diferente de zero, ou seja, deve ser uma matriz não singular. Essa matriz é conhecida como matriz de Vandermonde e seu determinante é dado por essa expressão aqui, que seria o produtório para i maior que j de xi menos xj. Como, por hipótese, todos os pontos xi são distintos e ordenados, vamos ter que esse determinante sempre vai ser diferente de zero, para qualquer que seja o tamanho do sistema linear. Portanto, então, esse sistema possui uma única solução, e com isso, o polinômio interpolador associado a essa técnica existe e é único. Uma observação: além da hipótese dos xi serem diferentes entre si, serem distintos, para qualquer que seja a técnica, devemos ter que as funções de base da interpolação,
as FJs, devem ser sempre linearmente independentes. Caso contrário, alguma coluna dessa matriz dos coeficientes vai ser múltipla uma da outra. Com isso, o determinante dessa matriz dos coeficientes vai ser igual a zero. Então, essa é uma outra hipótese que deve ser sempre satisfeita. Caso contrário, o polinômio interpolador não será único. Nesse caso dessa técnica da interpolação polinomial, as funções de base, as φj de x é igual a x elevado a j. Ou seja, se vocês observarem bem, essas funções de base nada mais é do que a base canônica do espaço vetorial dos polinômios de grau no máximo n. Vejamos um exemplo para ilustrar a técnica da interpolação nominal, que nada mais é do que uma técnica que calcula seus coeficientes via resolução de um sistema linear. Considere esses dados dessa tabela. Então, a primeira linha seria o nosso xi e a segunda linha o f de xi. Temos nessa tabela 5 pontos, ou seja, temos 5 informações da função f. Logo, o nosso n mais 1 é igual a 5. Com isso, o grau máximo do polinômio interpolador é igual a 4. Montando então o sistema linear associado a essa técnica, vamos ter então essa matriz dos coeficientes, esse vetor das variáveis e esses valores para os termos independentes. Lembrando que o Pn, nesse caso, n é igual a 4, então nosso P4 de x é igual a 0 mais A1 vezes x mais A2 vezes x quadrado mais A3 vezes x ao cubo mais A4 vezes x à quarta. Então, a resolução desse sistema linear irá nos fornecer cada um desses coeficientes do polinômio interpolador. Resolvendo esse sistema linear, vamos obter o seguinte vetor solução, dado por esses valores. Logo, o polinômio de grau 4 que interpola os dados tabelados da função f é igual a essa expressão aqui. Os dados tabelados do exemplo anterior foram obtidos a partir dessa função f de x, que é igual a meio de exponencial de menos x vezes seno de 5x mais 0,3. E nesse caso, nesse gráfico, é ilustrado por essa curva em vermelho. Já o nosso polinômio interpolador P4 de x, que acabamos de calcular, é ilustrado o comportamento dele por essa curva em verde. Podemos observar que, nos nós de interpolação, o erro é zero. E fora dos nós de interpolação, o erro é a diferença entre as duas curvas. Quanto mais distante uma curva da outra, maior é o erro em um determinado ponto. Aumentando 2 valores na tabela, então vamos ter 7 informações. Com isso, conseguimos interpolar um polinômio de grau 6, ajustar esses dados. Então, da mesma forma, essa curva em vermelho ilustra a função f de x e já essa nova curva verde ilustra o polinômio ajuste por um polinômio de grau 6. De novo, nos nós de interpolação, o erro é zero para todos os nós. Bem, podemos observar que algumas regiões, o erro, que seria a distância entre as duas curvas fora dos nós de interpolação, diminuiu.
para esse polinômio de grau 6. Ou seja, podemos intuir que quanto maior o grau do polinômio do ajuste, da interpolação, menor vai ser o erro. No entanto, em algumas outras regiões, por exemplo, esse último subintervalo aqui, entre os dois últimos nós, o erro aumentou, se comparado com o ajuste anterior. Então, nem sempre, quanto maior o grau do polinômio, menor vai ser o erro. Vai depender do comportamento de cada dado, de cada função e dos dados tabelados. Vejamos um outro exemplo, o chamado fenômeno de Runge. Ele consiste em ajustar essa função f de x por um polinômio no intervalo de -1 a 1. Considerando, por exemplo, que tenhamos 11 pontos igualmente espaçados nesse intervalo, conseguimos ajustar esses dados por um polinômio de grau 10. Nessa figura aqui à direita, ilustrado por essa curva em verde, esse polinômio. E essa curva em vermelho ilustra a função f de x. Podemos observar que nos extremos do intervalo, esse polinômio apresenta grandes oscilações. E mesmo se aumentarmos o grau do polinômio, definirmos mais pontos dentro desse intervalo para ajustar um polinômio de grau maior, essas oscilações, quanto maior o grau do polinômio, maior vão ser nos extremos do intervalo. Então, de novo, não necessariamente um polinômio de grau muito alto irá fornecer pequenos erros. Vai depender do comportamento de cada função que estamos ajustando. Uma estratégia para contornar essas grandes oscilações que acontecem nos extremos do intervalo consiste em utilizar a distribuição de pontos de Chebyshev, que são dados por xi igual a mais b dividido por 2 mais b menos a dividido por 2 vezes xi, onde a e b são os extremos do intervalo, para i de 0 até n, onde o xi é igual a cosseno de 2i mais 1 vezes π dividido por 2n mais 2. Esse gráfico da direita ilustra a curva em vermelho, a função f de x, e essa curva em verde, a nova interpolação polinomial com essa nova distribuição de pontos, esse polinômio interpolador de grau 10. Podemos observar que essa distribuição de pontos nas regiões de grandes oscilações, os pontos de interpolação se aproximaram mais, amenizando assim, suavizando consideravelmente as oscilações do problema anterior, que tínhamos pontos igualmente espaçados. Vimos então na aula de hoje os principais fundamentos da interpolação polinomial, alguns resultados relacionados à unicidade de existência do polinômio interpolador e uma técnica que seria a técnica da interpolação nominal, que nada mais é do que um ajuste polinomial através da resolução de um sistema linear. Fica como exercício o seguinte problema para vocês tentarem aplicar essa técnica: obter uma aproximação para essa integral de 0 até 0,9 exponencial de seno de 2 vezes raiz de x dx, aproximando o integrando por um polinômio de grau 3. Então, nesse caso, a f de vocês é essa função do integrando, e vocês querem interpolar ela por um polinômio de grau 3. E para obter esses pontos de interpolação, divida o intervalo de integração em 3 intervalos igualmente espaçados. O intervalo de integração vai de 0 a 0,9, dividindo ele em 3 subintervalos igualmente espaçados, considerando que esse espaçamento entre eles seja h. Vamos ter então 4 pontos de ajuste. Trabalhe com pelo menos 4 casas decimais na calculadora ou nos cálculos
E para resolver o sistema linear, vocês podem utilizar um método de eliminação de Gauss com pivoteamento parcial ou qualquer outra técnica de resolução do sistema linear que vocês tenham visto no tópico de resolução de sistemas lineares. Perceba que para resolver esse problema, ao invés de integrar a função original, essa f de x, o que deverá ser integrado é o polinômio interpolador, com a finalidade de obter uma aproximação para essa integral. Nos vemos então na próxima videoaula. Um abraço a todos e até mais.